A Rádio Rio de Janeiro informa. Hoje, um fiel trabalhador da Seara de Cristo retornou à pátria espiritual, deixando um rastro de luz em nossos caminhos. A família Rádio Rio de Janeiro tem vibrações de prece e gratidão por homenagear nosso confrade Jonas Guimarães de Brito, que completou com sucesso sua jornada no plano físico. Dedicação é a palavra que marcou sua trajetória. Na assistência cristã espírita Paulo de Tarso, Jonas foi o braço que acolheu e o coração que amou. Por 33 anos, ele esteve à frente do legado iniciado por Geraldo de Aquino, compreendendo que a verdadeira caridade se faz de portas abertas e mãos seguras aos irmãos mais necessitados. Sua voz, que tantas vezes nos visitou através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Meditação e Evocação da Ave Maria, foi um instrumento de paz e conforto. Que a espiritualidade o receba com a mesma alegria com que ele serviu ao próximo. Ao amigo Jonas, nosso muito obrigado. Siga em paz, na certeza de que os laços de amor plantados aqui serão eternos. Rádio Rio de Janeiro. Boa noite! Olá, tudo bem? Mais uma noite de gratidão por estarmos aqui estudando ungidos nesta paz. Sabemos que o Evangelho, ele nos fortalece e leva à luz o amor das bênçãos do Senhor para todos que estão ao nosso redor. Mais uma vez, estamos trabalhando palavras e ensinamentos que nos dão paz, pois é necessário para que possamos caminhar com leveza neste mundo de prova e expiação a caminho da regeneração. Vamos então ouvir do livro Gotas de Paz o seguinte ensinamento. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Folhas de serviço. Desde o princípio, o trabalho é a oração que equilibra a vida. Ainda assim, ele está sujeito ao progresso para que não seja um simples movimento sem importância. Valorize o serviço onde quer que estejas, para que ele se afigure como uma verdadeira prece em direção a Deus. O que quer dizer isso? Fazer tudo o que fazemos, o trabalho doméstico, o trabalho financeiro, com amor, com carinho, com boa vontade. Todo trabalhador é digno do seu salário. A natureza não para e recebe de Deus o seu prêmio. Como uma laboriosa oficina, encanta a todos, com um espetáculo fascinante que nos mostra o próprio Criador. A preguiça armazena a discórdia, afeiçoa-se à intolerância e é filha da escassez. Ela altera as condições neuropsíquicas, expulsa a paz do coração e a tranquilidade da consciência. Por isso, nada de preguiça, nada de ser aquele que não ajuda no serviço da casa, que não ajuda os colegas de trabalho e que não ajuda até nas atividades escolares. Devemos ser sempre aquele que é capaz de ser um leve paz no coração daqueles que nos acompanham. O dever nasce das luzes do trabalho, cumprido, cria ambiente de grandeza em torno dentro da alma. Um velho provérbio afiniza nossa proposição, quando assim programa: na proporção que eu sou, o que é meu me vem pela lei da atração. Quem ajuda os vadios, se não tiver uma forma grandiosa para educá-los, colocando em ação todos os seus recursos para o progresso,
torna-se um deles. A sintonia atrai sintonia. Nós bem sabemos disso, não é mesmo? Semelhante ao que acima referimos, outra máxima milenar. Dir-me-ás com quem andas e dir-te-eis quem és. A afinidade une a pessoa e as coisas, e sua permanência, se ajuntas, confirma a lei. Então, meu amigo, cuidado com quem você está andando. Preparemos nossa folha de serviço onde formos chamados, plasmando nela o melhor que tivermos para dar. Caridade por dever, solidariedade por alegria e amor por amar. E começaremos a respirar princípios da felicidade. Então, vamos praticar desde agora tudo o que aprendemos. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 25. Somente assim. Disse-lhes o espírito maligno: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Atos capítulo 19, versículo 15. O apontamento do evangelista é de importância capital, porque o discípulo do evangelho só conseguirá sensibilizar para o bem os irmãos revoltados ou sofredores se puder derramar sobre eles os eflúvios poderosos do verdadeiro amor fraternal. Os seres distanciados dos círculos luminosos da vida geralmente descreem de suas próprias possibilidades de salvação e não se rendem senão a quem lhes estenda efetivamente recursos libertadores que os forrem de sua situação infeliz. As almas atormentadas não estão à procura de quem as esclareça acerca de suas aflições, e sim de quem possa aliviá-las e curá-las. Os prisioneiros do desespero não se interessam por discursos, nem estimam exibições de cultura vazia. Inutilmente se tentará resgatá-los à custa de puro verbalismo, filigranas de erudição ou baldes de sabedoria. Aliás, a ignorância e o sofrimento merecem respeito e consideração, mesmo quando escasseie o amor que ajuda e salva. Se, pois, desejamos ser úteis ao Senhor no socorro aos nossos semelhantes, procuremos amealhar no coração os valores do entendimento e da compaixão, da bondade e do serviço, da humildade e da paciência, porque somente quem sabe amar e servir tem bastante poder para renovar e construir com o Cristo, nosso espírito amigo Áureo. Sim, é verdade. Muito de nós estamos sempre falando. Mas o quanto estamos praticando? Falar, como dizem, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E não pode ser assim no Evangelho, na comunhão com os ensinamentos de Jesus. Pois se eu prego a palavra, se eu falo sobre tudo o que eu aprendo, eu tenho que ser um exemplo dentro da palavra. As minhas atitudes, o meu jeito de ser, deve corresponder ao que o Mestre ensina e que nos pede sempre para amar, perdoar. Se eu sou uma pessoa que estou sempre de cara feia, sempre me sentindo irritado, triste, e trazendo dentro de mim sentimentos que não são bons, como eu posso ser aquele que está pregando tudo o que o Mestre tem a nos falar? Sim, estamos caminhando para uma elevação.
E, por enquanto, ainda fazemos muitas coisas erradas. Mas o importante não é o fazer o errado. O importante é admitir que erramos e estarmos sempre prontos a ir e nos desculparmos, a oferecer o perdão para todas as nossas ofensas e coisas que fizemos de negativo. É assim que vamos harmonizando o nosso espírito e, com certeza, caminhando cada vez mais para a luz divina. Muitos de nós, com certeza, somos distanciados dos círculos de luz pelos pensamentos que muitas das vezes vêm em nossa mente. Mas com sensibilidade, com amor, com as nossas preces, logo, logo aprendemos a sair daquela situação infeliz e de novo recuperarmos a nossa tranquilidade. Nós, sim, somos almas atormentadas, vivendo num mundo de prova e de expiação. Mas, com certeza, sabemos nos livrar das nossas aflições e aliviá-las e até curá-las com o poder da prece, com o poder da aceitação. E assim, com certeza, nosso sofrimento logo, logo acabará, pois estaremos sempre em comunhão com a palavra do Senhor. O nosso socorro também deve se estender aos semelhantes, pois se nós temos problemas, o nosso irmão também tem. E através do entendimento, através da compaixão, da bondade e do serviço ao outro, e com muita humildade e paciência, poderemos cada vez mais amar e servir, e assim construir um caminho pleno para o Cristo. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. E eu agradeço a visita de vocês no nosso canal do YouTube, que se tornou mais um meio para o estudo do Evangelho. Deixe seu like e toque o sininho, e assim você poderá saber todas as vezes que um novo programa entra no canal. É com muita alegria que eu venho falar sobre este mês de janeiro, pois comemoramos aqui na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso mais um aninho e estamos celebrando 76 anos de existência. Com certeza o nosso fundador, Geraldo de Aquino, deve estar muito feliz, pois juntos, eu, você, todos nós, continuamos com a sua obra, assistindo às nossas vovós e a todos aqueles que têm necessidade. Muito obrigada! Para festejar este aninho que estamos comemorando agora em janeiro, convido vocês para o nosso almoço de carnaval no dia 8 de fevereiro, aonde estaremos juntos e também cantaremos o nosso parabéns de 76 anos. Será no segundo domingo de fevereiro, o nosso almoço carnavalesco. Lembre-se, dia 8 de fevereiro. Você não pode perder. Venha fantasiado ou com um adereço de carnaval, um cordão, um enfeite de cabeça. Entre nesta sintonia de alegria e com certeza
Nossas vovós ficarão muito contentes. Agradeço a todos vocês o apoio e ajuda no nosso projeto do painel solar. Lembra que eu falei que está muito quente e a nossa conta de luz é muito alta e nem temos ar-condicionado nos aposentos das vovós. E o ventilador não está dando conta. Por isso, estamos aqui com esta ideia de colocar o painel solar e, com isso, poder instalar ar-condicionado para elas. Com certeza, as nossas vovós terão mais conforto e bem-estar com essa ambientalização que muito fará bem para elas. Por isso, conto com a sua colaboração neste projeto, aonde eu tenho certeza dará tudo certo. Agradeço também a você que possui uma poltrona do papai e gostaria de doar. Esse tipo de poltrona dá um bem-estar, pois permite que a vovó fique com as perninhas para cima, numa posição mais confortável. E muito faz bem para elas também. Agradeço todas as doações para o nosso bazar, que, como eu já falei, contribuem muito para os pequenos reparos aqui na casa. Sejam bem-vindos nas nossas atividades presenciais, como o Reiki, toda quinta, de 2h30 às 4h30. O estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, quarta-feira, de 3 às 4. O grupo do luto, direcionado pela nossa querida Ceira, nossa psicóloga, que também é às quintas-feiras, de 1h30 às 2h30. Agradecemos a você que está vindo para estas atividades a contribuição de 1 quilo de alimento não perecível. Agora, vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de janeiro. Leonardo Rodrigo de Barros Bizarello dos Santos, André Luiz dos Santos Coimbra, parabéns. Maria Bonfim de Azevedo Ferreira, Cleo Maria Fernandes, Ruth Moutinho Quiroga Chometon de Oliveira, Wanda Lobato Esteves, muitos anos de vida, Tereza Correia Pinto, Genival Dionísio de Barros, Maria da Costa Torres, Berenice Gomes da Silva e José Cláudio Siciliano. Você também é aniversariante de janeiro e eu não falei seu nome? Aí vai nosso abraço. Parabéns! Que Deus ilumine a todos vocês, dando muita saúde, muita paz, alegrias. Compre o seu bolinho, apague a sua velinha e chame a todos aqueles que você traz no coração. Agora que falamos dos aniversariantes e do que faz bem ao coração, vamos aos alimentos não perecíveis que tanto bem faz ao nosso corpo. Alimentos como arroz, feijão, macarrão, massinha, aquele macarrão da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa: desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, detergente de pia, sabão em barra. Se você não pode trazer aqui na assistência esses itens e gostaria de nos ajudar, por favor, anote. Nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix é o CNPJ 34022
756-000153. Se você preferir, temos também um Pix do Santander. Anote, por favor. 21 986 35298. Você gostaria de vir aqui e dar um abraço e um beijinho na nossa vovó? Fique à vontade. Nós estamos aqui na Praia da Rosa, 1237 Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Ah, você está mais perto do centro da cidade? Então passe na nossa sala, que fica na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Lá temos a Simone da 13 de Maio, que ela poderá receber a sua doação e também anotar o nome para a prece. Gostaria de ligar para esta sala? Então anote 31 90 38 73. A Simone está lá sempre de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. Gostaria de enviar um e-mail com o nome para a prece? Então anote, por favor. Nome para a prece, @acepauludetarso.org. Gostaria de escrever para nós e falar como o programa tem chegado à sua casa? Então anote nosso e-mail de bate-papo, contato@acepauludetarso.org. Gostaria de deixar um comentário na nossa programação do YouTube? Então, abrindo o YouTube, escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso e você será direcionado aqui à nossa página da Assistência Cristã Espírita e terá acesso à nossa programação. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus.
vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 28
E hoje vamos estudar seus itens de 62 e 63. Tem por subtítulo Preces pelas pessoas a quem tivemos afeição. Ou seja, pessoas que nós tínhamos um sentimento especial por elas. Então, diz Kardec aqui em seu prefácio: que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhes responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições que os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre. Que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispensará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não gera de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo, a confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à vida melhor, que seus trabalhos neste mundo não ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Esse prefácio já nos mostra como para nós torna-se difícil entender porque algumas pessoas têm a ideia do nada, ou seja, após a morte vem o nada. Elas vão passar a nada sentir por aqueles que elas amavam e que eventualmente partiram. Nós temos dificuldade de entender o que passa com essas pessoas. Então Kardec faz uma prece aqui, pedindo a Deus que acolha bem esses nossos entes queridos. Diz assim: digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirige pelo espírito de fulano. Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas de sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedestes. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que é que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro eterno. Quão doce e consolador é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Então, realmente,
proporciona um conforto àquele que fica poder fazer esse tipo de prece por aquele ente querido que partiu. Realmente é muito reconfortante isso. Espero que nós, nessa situação, possamos ter esse mesmo tipo de sentimento. Por hora, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Leitura 47. Perdoados, mas não limpos. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra tirada aos irmãos do caminho volta, incontinente, a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos, no delírio da violência, mas, onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam, desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação neste mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fungindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que, depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Alberto José Faulaber, Pedro Maricato
Gaceli Ramos, Norma Barbosa Lins, Antônio Dávila Lins, Ricardo Cruz, Neide Ramalho Alves, Neuza Ramalho Alves dos Santos, Arisdelino Alves de Aquino, Norival Ferreira de Magalhães, Soraya Cristina Cotes Mariano, Iago Cotes Mariano, Mário Mariano, Domine Gabriel Neves e Luiz Fernando Maia. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Josefa Batista Rodrigues, Orlando Rodrigues, Cíntia Rodrigues Nascimento, Galvino da Silva, Aline Araújo, Onofre Rodrigues Nascimento, Cláudio César Nascimento, Maria de Lourdes Santos, Carmen Lúcia Gomes do Couto, Maria Isabel Pascoal Rio, Geraldo de Barros, Ana Matos da Silva, Custódio Saturno de Souza, Jorge Fernando, Ademir e Pedrinho, Carina Serpa de Barros Marins, Gabriel Serpa de Barros Marins, William Alberto Machado, Gelson de Carmo Tomás Dias. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o corpo físico relativamente equilibrado é o grande tesouro do ser humano. Com ele, podes fortalecer os laços da fraternidade através da palavra, auxiliar ao próximo pelos gestos de compreensão e socorro, amparar a vida e a natureza pelo trabalho das mãos, examinar a extensão das bênçãos divinas que te cercam por intermédio dos olhos, registrar as harmonias da criação com os ouvidos, traçar estradas de boa vizinhança com os pés e, sobretudo, enriquecer a própria experiência, amealhando eternas conquistas para a imortalidade pelo exercício de tua mente e de teu coração na prática incessante do bem. De posse da abençoada máquina física, podes resgatar o passado, iluminar o presente e engrandecer o futuro. Não te coloques, pois, à margem da luta, acusando o companheiro que recebeu a inquietante provação da riqueza material. Quase sempre, o proprietário de vastos bens transitórios é um viajante solitário e aflito na terra, carregando nos ombros dilacerados esmagadora cruz de ouro maciço. Se te encontras distanciado de semelhante impedimento, és mais livre e mais rico para estender o bem. Não percas tempo condicionando a caridade ao lastro do dinheiro fácil. Sê útil ao companheiro que passa no mundo, suportando o peso de cofres incômodos, porque raros conhecem toda a responsabilidade daquele que foi chamado a distribuir os dons da terra. Meu companheiro de todas as tardes, ao invés de espalhar o vinagre da censura,
Expande-te na solidariedade e no entendimento, dilatando o clima do amor fraterno. E na convicção de que nenhuma riqueza do chão de pedra vale um só fragmento dos teus braços, adianta no roteiro do Evangelho, convencido de que a maior caridade não é aquela que somente entrega ao irmão de luta o que sobra na bolsa, mas a que ajuda sempre, irradiando fraternidade e luz, a fim de que a vida se eleve e melhore para todos os que a rodeiam na grande caminhada terrestre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.